Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. Queridos amigos, um prazer enorme estarmos aqui para dar sequência no estudo do Livro dos Espíritos. Hoje contamos com a presença minha, Jéssica Lopes, com a presença de Astênio. Isso. Muito obrigada por ter vindo. Cada dia é uma página nova no livro da nossa vida. Temos aqui a presença também do nosso amigo Dario Raumann. Acertei? Acertou. Ai, que ótimo. Olá a todos os ouvintes. Mais uma vez estamos aqui para conversarmos sobre o Livro dos Espíritos. Muito bem. E também o nosso amigo Marcelo. Tudo bom? Tudo ótimo. Paz e bem para todos que estão nos ouvindo nesse momento. Ótimo. Bom, nós vamos dar sequência ao estudo Livro dos Espíritos, na tradução de Evandro Noleto de Bezerra. E nós estamos falando sobre, no livro primeiro, né, o capítulo 3, a formação dos seres vivos. No nosso último encontro, nós falamos sobre as questões 43 e 44. E hoje daremos sequência à questão 45. E, para começar, eu vou ler a questão e... eu não sei, mas eu acho que valeria a pena. O que vocês acham, meninos, se a gente fizesse um resumozinho das questões, do que foi tratado nas questões 43 e 44, porque a 45 vai dar uma sequência na memória, um prolongamento, né? Isso, pode ser. Pode ser, né? Porque a gente poderia falar, eu vou fazer o seguinte, Astênio fala 43, Sim. faz um resumozinho Sim. da 43 e o Marcelo da 44. Pode ser. Tranquilo. E aí você daria o início na 45? Dois assim. Tá bom. Então, na 43, Kardec perguntou quando a Terra começou a ser povoada, né? Certamente nós poderíamos fazer essa pergunta ainda hoje para a ciência e exatamente quando a ciência não responderia. Mas os espíritos disseram, no começo tudo era o caos, né? Parecendo lá com a criação, né? da Gênese, né? No começo tudo era caos. Os elementos estavam confundidos. Pouco a pouco, cada coisa tomou seu lugar. Apareceram então os seres vivos apropriados ao estado do globo. De algum modo também sintetiza o que Emmanuel fala no Caminho da Luz. Excelente. É interessante observar que a ciência hoje tenta construir um número, só para a gente ter, nossos ouvintes entenderem a dimensão dessa temporalidade. Então a gente está entre 4,5, 5 ponto alguma coisa, bilhões de anos. Para a gente ver como nossa Terra é antiga, no sentido talvez geológico, mas em muitos casos morais e de conhecimento ainda é uma criança. Na pergunta seguinte, né, na 44, ele vai falar de onde vieram esses seres vivos, né, para a Terra. E aí é muito interessante que ele vai, o Espírito da Verdade vai trazer isso, né, que ele vai dizer que a Terra continha germes, quer dizer, já continha esses espíritos em essência ali, né, provavelmente na órbita do planeta, que o planeta estava em transformação, né, os princípios orgânicos da vida futura, como está lá no livro A Caminho da Luz, de forma muito interessante, explicando esses detalhes. E é interessante observar que a pergunta seguinte, ela vai complementar esse raciocínio. Preste atenção aqui. Onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Então, olha que interessante. Kardec queria saber onde estavam esses elementos antes da Terra se formar totalmente. Achavam-se, por assim dizer, em estado de fluido no espaço, no meio dos espíritos, ou em outros planetas, esperando a formação da Terra para começarem nova existência em um novo globo. E aí o Kardec faz um comentário, porque como Kardec era um estudioso, né, das ciências materiais, ele falava o seguinte: a química nos mostra as moléculas dos corpos inorgânicos unindo-se para formarem cristais
de uma regularidade constante, conforme cada espécie, desde que se encontrem nas condições desejadas. A menor perturbação nessas condições é suficiente para impedir a reunião dos elementos ou, pelo menos, para se opor à disposição regular que constitui o cristal. Por que não se daria o mesmo com os elementos orgânicos? Conservamos durante anos germes de plantas e de animais que só se desenvolvem a uma certa temperatura e um meio apropriado. Tem-se visto grãos de trigo germinarem depois de vários séculos. Há, pois, nesses germes um princípio latente de vitalidade que apenas espera uma circunstância favorável para se desenvolver? O que se passa sob nossos olhos não pode ter existido desde a origem do próprio globo? Essa formação dos seres vivos, saindo do caos pela própria força da natureza, diminui em algumas coisas a grandeza de Deus? Longe disso, corresponde melhor à ideia que fazemos do seu poder a se exercer sobre mundos infinitos, por meio de leis eternas. Esta teoria não resolve, é verdade, a questão da origem dos elementos vitais, mas Deus tem seus mistérios e os pôs limites às nossas investigações. Então, olha que riqueza. Só queria trazer uma observação para os nossos ouvintes, que naquele momento do Kardec, a química orgânica ainda estava surgindo. Então, por isso que o Kardec fala-se um pouco ainda, para ninguém que estudou um pouquinho, ficar um pouco coisa estranha. Kardec está falando de um negócio que hoje já não é bem assim. É só para entenderem que naquele momento era o nascedouro da química orgânica. Então, por isso o Kardec usava elementos de comparação. E também a questão dos germes também era uma questão datada, porque naquele momento ainda não se tinha um conhecimento profundo sobre a microscopia, sobre os organismos microscópicos. Então, de maneira geral, a ciência tratava, de forma a agregar quase tudo, como germes, animalículos e etc. Só para a gente entender esse ponto. É por isso também que se acreditava na geração espontânea, isso, né? isso tinha esse debate. Tinha esse conhecimento. Então, eu achava que surgia assim do nada aquela plantinha que ali numa terra inóspita. É verdade. E aí... Então é super interessante a resposta dos espíritos, que ele vai falar que está num estado de fluido, né? De forma a relembrar do fluido cósmico universal, do princípio inteligente. Quer dizer, eles estão num estágio outro, que não é um estágio material, mas na órbita do planeta, pronto para quando o planeta tivesse condições, esses engenheiros siderais pudessem, junto com Cristo, pudessem trazer para o planeta a vida. Deixa eu chamar a atenção de um aspecto aqui também na resposta, né, dos espíritos, não no comentário de Kardec. Porque quando Kardec pergunta onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra, foi importante a gente ter recordado as 43 e 44, né, para poder entender por que Kardec fez essa pergunta. Mas aí os espíritos dão uma resposta que, obviamente, se a gente não parar para pensar, ela parece não fazer muito sentido, só parece, né, porque faz total sentido. Que eles falam que esses elementos orgânicos achavam-se, por assim dizer, em estado de fluido no espaço, obviamente no espaço em torno da Terra em formação, né, daquela grande bola de fogo, etc., né, no meio dos espíritos. Então esses fluidos estavam no estado de fluido no meio dos espíritos. A gente fala assim, mas os espíritos já estavam aqui então no momento da formação da Terra, né? Eu acho que é importante a gente observar isso, porque na questão 236 do Livro dos Espíritos, quando fala dos mundos de transição, os espíritos informam a Kardec que a Terra já tinha sido um mundo de transição. Kardec pergunta quando? Ele fala durante a sua formação, né? Então, juntando uma coisa com a outra, quando a Terra não tinha ainda possibilidade de vida física, né, os elementos orgânicos não conseguiam se unir, né, enfim, os espíritos já poderiam estar habitando em torno do planeta. Daí fazer sentido essa resposta de que esses elementos estavam no meio dos espíritos. Sim, sim. Uhum. Dario, uma consideração. Não, sobre isso que você falou sobre a geração espontânea, né?
O Kardec, na própria Revista Espírita de julho de 1868, quase 10 anos depois da primeira edição do Livro dos Espíritos, 11 anos para ser mais preciso, ele colocou na página 290, se não me engano, da edição que eu tenho em casa, coloca o seguinte: o que se passou na origem do mundo para a formação dos primeiros seres orgânicos passa-se em nossos dias, em 1868, que ele escreveu, por meio do que se chama geração espontânea. Entendeu? E hoje nós sabemos que a vida da Terra não tem mais necessidade de espontaneidade para surgir, pelos processos estabelecidos nas formas existentes, ela já encontra canais suficientes para a sua formação aprimorada, E as coisas mudam, a ciência evolui, obviamente o espiritismo evolui junto. E as coisas já existem, mas começam a se fazer conhecida para nós, de uma forma mais literal, Hoje você fabrica crianças em laboratório. Por que não? Verdade. Alguns cientistas tentam fabricar o primeiro ser vivo. Eles ainda têm um pouco de dificuldade. Tanto que um congresso que teve, um falou assim: olha, eu sei tudo para fazer um ser, só que falta uma coisa. Aí ele faz uma coisa poética, falta o hálito de Deus. Falta a essência que vem de Deus. Olha que coisa linda, Que provavelmente está falando do espírito criado por Deus, Bom, nós vamos dar sequência a esse estudo, que tem aí também de outras formas da gente chegar após a nossa vinheta. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Então, como já foi explicado aqui, nós temos Deus criando, dando origem, aos princípio material e ao princípio inteligente, que são os espíritos. São os dois elementos universais, Exatamente. E dali, gerador de tudo. Certo? Então... nas mais diversas composições, combinações. E geração de vida, Isso. Só que uma vida material, com o conglomerado de elementos químicos, a manipulação desses fluidos, organizando a vida material, os elementos que são necessários para o nosso processo evolutivo, e no princípio inteligente, dando vida a estes elementos químicos, na formação do reino vegetal, do reino animal, e onde nós nos encontramos hoje, o espírito, no reino hominal. Então, é muito interessante essa questão de como se formou, Sim. E você falou sobre o comentário de Kardec, Arstêmio. O que você nos traz? Então, tem uns pontos aqui interessantes para a gente destacar, porque ele fala o seguinte: a química, o Marcelo já até já leu, já fez alguns comentários, mas que ele fala assim: a química nos mostra as moléculas dos corpos inorgânicos unindo-se para formarem cristais de uma regularidade constante. Então ele está pegando apenas um exemplo. Ele poderia pegar uma folha de uma árvore, Ele pegou os cristais aqui, porque a regularidade também se encontra em qualquer outra criação, ou qualquer outro objeto da criação. Ele fala: a química nos mostra as moléculas dos corpos inorgânicos unindo-se para formarem cristais de uma regularidade constante, conforme cada espécie, desde que se encontrem nas condições desejadas. Então, isso aí tudo, a gente sabe, dependendo do calor, umidade, aquela coisa toda, Então, desde que se encontrem nas condições desejadas. Mas o que eu estou querendo chamar a atenção está um pouquinho mais à frente. Ele fala assim: a menor perturbação nestas condições é suficiente para impedir a reunião dos elementos, ou pelo menos para se opor à disposição regular que constitui o cristal. Então, quando ele usa essa expressão para se opor à disposição regular, dá-nos a ideia
aí esse tal sopro divino, né, que você falou ainda há pouco, de uma matriz divina. Né? Então, essa disposição regular, né, quer dizer, porque numa situação normal, esses cristais saem sempre da mesma forma. Qualquer interferência modifica tudo. Né? Então, quer dizer, sem a interferência, prevalece essa matriz divina. Né? Sem a interferência humana, prevalece essa matriz divina. Né? Então, mas eu acho que, de qualquer forma, quando fala assim, se opor à disposição regular, eu só posso entender essa disposição regular como sendo uma matriz da natureza, se não quiser dizer divina, uma matriz da natureza, né? Que constitui o cristal. Por que não se daria o mesmo com os elementos orgânicos? Né? Então, para os elementos orgânicos também, existiria essa matriz, essa disposição regular. Né? Eu acho que isso é tudo muito interessante. A gente vê que todos os corpos em todos os mundos, todos os continentes do nosso mundo, né, têm a mesma formação básica, né? Os mesmos órgãos, né? Enfim, para mim isso aí só pode explicar por uma grande matriz, né, que o homem não consegue. Ele tem tudo para criar um ser vivo, mas não tem a matriz. Né? Isso, as pesquisas materiais, elas conseguem produzir o aminoácido, que seria talvez a molécula orgânica que vai dar origem aos primeiros seres, né? Não vou nem chamar de vivos ou não vivos, né? Que a ciência chama de coacervados. Então veja que interessante, né? Então vocês no laboratório conseguem reunir tudo e produzir o aminoácido. E a partir do aminoácido, então, essas formas, né, unicelulares vão surgindo e aí vai se multiplicando. Então é um pouco isso que você falou. Ali tem uma mão divina que vai ajudando nessa dança das moléculas a se constituindo esses seres que vão num processo de evolução sendo aprimorados, né, até chegar às estruturas humanoides, vamos chamar assim, ou humanas, que nós apresentamos hoje em dia. Eu acho isso interessante. E também temos o fator, por exemplo, da regularidade e as irregularidades, né? Se Deus é perfeito, né, por que às vezes acontece de uma formação irregular, uma formação amorfa, entende? Então tem todo um conjunto também de objetivos. Essa tal interferência, né? Porque nesse caso a interferência até do próprio ser, né? Quando sai irregular, né? É a interferência do próprio ser, que não poderia um terceiro interferir de modo a me afetar. Né? Quando se trata de uma irregularidade que me afeta, aí é o próprio ser inteligente, eu como ser inteligente, que gerando. Gerando. E a gente pode ver isso com as células cancerígenas, né, doutor Dario? Que elas também estão dentro do nosso organismo em estado latente. Sim, bastou uma desorganização emocional e você, uma predisposição qualquer, hereditária, é o cumprimento de uma lei, né? Sim, exatamente. O que é importante observar é que a ciência atualmente desempenha um grande papel na face da Terra, né? O progresso, de certa forma, assenta-se nela. Porque o saber, notadamente, é comandado pelos espíritos superiores que Jesus colocou em várias divisões científicas, né? Entretanto, essa ciência do futuro nos campos deve progredir, entrelaçar-se com a religião. Porém, a relação com a religião é necessário compreender seu verdadeiro objetivo, que é o de levar a mensagem de amor por onde passar. Isso é que é importante, né? Porque Deus não faz nada fora do amor, tá? Se alguma massa amorfa, se algum câncer, ou se tudo normal está acontecendo, a lei do amor está presente. Está presente, a lei do amor, justiça. O motivo nós não temos condições de saber o porquê, tá? Mas que a lei do amor está presente em tudo, ela está. Com certeza, com certeza. Então, é interessante mostrar aqui que me faz me lembrar o livro do Miramês, da Filosofia Espírita, que ele vai fazendo comentários sobre o Livro dos Espíritos. E aí, depois quem quiser em casa, procura na internet, é disponível facilmente, né, que ele vai chamar atenção sobre essa ideia, né, que ele vai explicar, ele vai tentar melhorar o entendimento da gente quando ele vai apresentar essa ideia desse germe, né, que os espíritos ali, engenheiros, quando estavam preparando o planeta,
eles já estavam com ele espíritos que já estavam num processo de se preparando para poder habitar os primeiros corpos. Porque, né, se a gente acredita, né, aí lá no Livro dos Espíritos, a gente e outras publicações vão falar desse processo evolutivo, né, que a gente vai apresentar, né, do ser em essência até os anjos, né, a forma angelical, vamos chamar assim. Do átomo ao arcanjo. Isso, do átomo ao arcanjo. Então, a gente vai poder ver que já existia ali esses princípios, esses seres em essência, para poder justamente eles continuarem a sua caminhada, né? Por isso, a gente vai ter esses primeiros seres vivos surgindo, e aí é interessante também chamar a atenção que provavelmente naquele momento ali havia espíritos que tinham as suas necessidades evolutivas, e aí a lei do amor é marcada nisso, que também estavam se doando na sua jornada para poder colaborar com o planeta, né? Você vê que coisa bonita, né? Não foram ali apenas jogados às vicissitudes da vida, né? Daquele não existe momento. nada inútil no universo. Isso, é um conjunto de fatores. Então vão ter esses espíritos que estão organizando o planeta, esses engenheiros siderais. Vão ter aqueles que vão ajudar na organização, porque é importantíssimo eles entrarem no planeta, poderem ocupar essas primeiras formas, né? E a partir delas ir evoluindo até chegar hoje nos animais, nos vegetais, nos protozoários, nos fungos, nessas todas as outras formas que vão existir, né? Então é importante, e o Miramês chama atenção para isso, dessa ideia, dessa entrelaçamento das coisas, né? Que senão a gente fica sempre pensando que pegaram ali e jogaram os troços. Não, havia toda uma lei do amor maior que fazia com que esses outros espíritos ajudassem esses espíritos mais ainda em jornada, e ambos, coajudando um ao outro, conseguiram transformar o planeta como a gente vê hoje nessa... Não existe milagre, né? É todo um grande laboratório, a inteligência atuando, né? E é interessante quando o Kardec fala no final da questão dos mistérios... Isso que eu estava vendo aqui, eu acho muito interessante. Os mistérios de Deus. Isso. Ele naquele momento chamou isso porque o conhecimento ainda da química, o conhecimento da biologia, ainda naquele momento, da ciência de maneira geral, ainda é pequeno. Hoje a gente sabe que a ciência continua sendo trabalhada no mundo espiritual, né? Certa vez tive oportunidade, em sonhos, ser levado num laboratório, me apresentaram um monte de coisa, e até brincar assim, olha, essa parte que você não pode ver não, que são coisas que vão ser levadas ainda para a Terra. Então vejam que existe um trabalho, né, esses espíritos continuam trabalhando. Né? Quando a gente vê esses engenheiros lá no começo, a gente acha, né, igual a Deus criou no 7 dias e parou. Não, a coisa continua, é dinâmica, eles continuam trabalhando, continuam lá operando para nos ajudar no nosso processo evolutivo. O próprio Jesus falou, né, meu pai não para de trabalhar. Isso mesmo. É verdade, mas a própria ciência hoje, eu acho que de maneira geral, a ciência bem moderna, ainda admite que existe esse mistério, só que ela não chama de mistério, né? Prefere chamar de acaso, não sei o quê, né? O acaso fez isso, né? Quer dizer, porque onde não sei explicar, eu jogo acaso. Né? A verdade é que o ser humano não está preparado para certos conhecimentos. Sim. Não tem como ainda, né? Tem que regenerar muito o planeta primeiro, né? Como disseram os espíritos, mais deslumbraria do que esclareceria, né? Isso é verdade. Isso é verdade. Aí a gente vai ter esses encarnados que são um pouco mais lúcidos, que vão entender que existe esse elemento espiritual. E eu acho que hoje, na própria medicina, cada vez mais inserindo nos ensinamentos, né, na ciência, inserindo a questões da religiosidade, da ancestralidade, vão trazendo para a ciência esse outro fator, né? Como, por exemplo, a gente pode ver que existem vários grupos de pesquisa já que inserem a questão espiritual, como, por exemplo, na Universidade de Juiz de Fora e em outros lugares. Eu até preferiria ter feito medicina agora do que há 40 anos atrás, sabe? Evoluiu muito, viu? Evoluiu para melhor, graças a Deus, né? E até mesmo a ação magnética, né? O poder que você tem de mudar a configuração. Eu, de repente, preferiria ter feito a medicina que eu fiz, né, de 1975 a 1980, né, 6 anos, já sendo espírita. Eu acho que eu teria outra visão. Infelizmente, na época, eu ainda não era. Mas isso é muito bom. Mas nós vamos dar sequência no próximo estudo, né? Dessa questão, mas por hoje a gente eu desejo que todos reflitam bem nessa coisa que está sendo apresentada para a gente,
e que nosso Senhor possa nos cuidar sempre como vem cuidando, né? E que a gente possa abrir mais, porque quanto mais a gente estuda, mais livre nos tornamos e mais responsáveis também. Graças a Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Antônio de Pádua Barbosa e Marta Batista. Muito boa noite, meus caros amigos. Estamos aqui de volta ao programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos aqui, Marta Batista, Pablo e eu, para dar um procedimento a esta tarefa. Nós estamos aqui no capítulo 5º do livro, Bem-aventurados os aflitos, e nós vamos dar prosseguimento no estudo a partir de seu item 6º. Tarefa que caberá a Marta desenvolver para nós na noite de hoje. Tudo bem, Marta? Tudo bem, Tony. Vamos dar prosseguimento, então, a este tema do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e esse tema de hoje é causas anteriores das aflições. Então, nós já vimos as causas atuais no outro programa, e agora cabe-nos ver as causas anteriores, aquelas que não estão expostas, explícitas, e que você se pergunta, mas não é possível, né? Por que eu estou passando por isso? Então essas são as causas anteriores das aflições. Então vamos ver o que Kardec nos fala sobre isso. Ele nos diz: entretanto, se existem males dos quais o homem é a principal causa nesta vida, existem outros aos quais, pelo menos aparentemente, ele é completamente estranho e que parecem atingi-lo como por fatalidade. Quer dizer, então, a pessoa fica achando que aquilo ali, meu Deus, aquilo desceu sobre mim, caiu sobre mim como um paraquedas e eu não sei, né, o que é isso, por que eu estou passando por isso. E ele diz, parece até atingi-lo como por uma fatalidade. Tal é, por exemplo, a perda de entes queridos e a daqueles que sustentam a família. Tais são ainda os acidentes que nenhuma precaução poderia impedir. Os reveses da fortuna, que frustram todas as medidas de prudência, as catástrofes naturais, as enfermidades de nascença, principalmente aquelas que tiram de tantos infelizes a possibilidade de ganhar sua vida pelo trabalho. As deformidades, a idiotia, o cretinismo, etc. Aqueles que nascem em semelhantes condições seguramente não fizeram nada nesta vida para merecer, sem compensação, uma sorte tão triste que não podiam evitar, que são incapazes de mudar por si mesmos e que os coloca sob a dependência da caridade pública. Porque, pois, seres tão desgraçados, enquanto que ao lado, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos sob todos os aspectos. Então, nós vamos ver o porquê de tudo isso, né? De tantas coisas que aparentemente nós não encontramos causas, mas por quê? E aí vem aquela pergunta, né, que muitas vezes a gente ouve, por que eu passar por isso? Quando, na verdade, é como explica Kardec aqui para nós. Todas essas questões não têm causa aparente nesta encarnação, nesta existência.
Então, o objetivo desse tema, né, estudar as causas anteriores das aflições, é justamente de nós nos esclarecermos acerca, né, de que os tumultos, os tormentos que nos afligem, decorrem de erros praticados por nós mesmos nesta ou em outra vida. No caso aqui, como não há explicação nenhuma plausível nesta existência, em outras existências, em outras vidas. E dessas provas, né, buscadas para nos levar ao progresso, destacamos a ação da justiça divina e a distribuição destas parcelas de sofrimento e o seu efeito salutar, né, no aperfeiçoamento de cada espírito. Então, o objetivo é esse, para que nós possamos atender à lei de justiça, que, lógico, a lei de justiça envolve e atende a todos e atinge a todos, não necessariamente na mesma existência em que o erro é praticado, mas temos aí, né, uma esteira de existências para que isso aconteça. Então, quando não localizamos o motivo nesta existência do sofrimento que a gente passa, com certeza está em outras. E, lógico, isso vai acontecer para que nós atendamos à justiça divina, porque erramos, prejudicamos pessoas, e isso precisa ser ressarcido. E, lógico, neste evento, nós aprendemos, nós desenvolvemos o progresso, o aperfeiçoamento do espírito, porque aprendemos aquilo que não foi correto e que fizemos. Então ele segue. O que dizer, enfim, dessas crianças que morrem com muito pouca idade e que da vida só conheceram sofrimentos? Esses são problemas que nenhuma filosofia ainda pôde resolver. Anomalias que nenhuma religião pôde justificar e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus. Na hipótese de que a alma foi criada ao mesmo tempo que o corpo e que sua sorte estivesse irrevogavelmente fixada após uma estada de alguns instantes sobre a terra. Que fizeram essas almas que acabam de sair das mãos do Criador para sofrerem tantas misérias neste mundo? É merecer no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, porquanto não puderam fazer nem o bem nem o mal. Quer dizer, então, crianças que nascem com problemas sérios, né, que têm doenças incuráveis e que já nascem com esse problema, a gente se questiona, né, o que elas fizeram nessa existência para que merecessem essa prova, essa expiação. Então, com certeza, elas nada fizeram nessa existência, porque acabaram de nascer. Mas algo, não houve tempo de praticar, como ele diz aqui, nem fazer o bem nem o mal, né? Mas no passado, alguma coisa eles fizeram para gerar aquela causa. E a consequência, nessa atual existência, são essas dificuldades, essas dores, esses sofrimentos. E ele segue: no entanto, em virtude do axioma todo efeito tem uma causa, essas misérias são efeitos que devem ter uma causa, e desde que se admita um Deus justo, essa causa deve ser justa. Ora, como a causa sempre precede o efeito, já que ela não está na vida atual, deve ser anterior a esta vida. Isto é, pertencer a uma existência precedente. Por outro lado, Deus não pune o bem que se fez, nem o mal que não se fez. Quer dizer, se Deus está fazendo através de suas leis a justiça acontecer, e lógico, Deus não pune o mal que não se fez, e nem o bem que se fez, porque o bem não pode ser punido, ele só pode ser aplaudido e agraciado. E ele, então, claro que essa causa, esse efeito tem uma causa inteligente e justa, porque Deus é justo. Então é interessante a gente ir
né, seguindo aos pouquinhos com esse raciocínio de Kardec, para que a gente chegue à conclusão de que não há injustiças acontecendo conosco, né? Não há injustiça. Algo aconteceu. Ah, mas eu nem sei o que é. Bom, tudo bem, você não sabe. E nós vamos ver mais adiante que as causas, né, do esquecimento do passado, Kardec vai desenvolver aqui, e os motivos de resignação. Por quê? Porque até é bom a gente nem saber. A gente pode até ter uma ideia, fazer algum tipo de reflexão acerca, mas na maioria das vezes nem é bom saber, porque nós iríamos ficar chocados. Então, o que interessa saber é que se Deus não pune o bem que se faz e nem o mal que não se fez, é evidente que essa causa é justa e, sendo justa, cabe-nos então termos resignação, cabe-nos termos paciência para superarmos aquela dificuldade. Então, vamos desenvolver aí não só a resignação, como a paciência. Então, olha como nós já estamos trabalhando, né, movimentos que nos levarão a um progresso, a uma melhoria. Então, não podemos reclamar. E a reclamação, logicamente, vai fazer com que a gente perca tudo que estaria recebendo já de crescimento, caso entendêssemos, basta entendermos que Deus é justo e que Ele não iria infligir a nós nada que não fosse justo. Então ele diz: por outro lado, Deus não punindo o bem que se fez, nem o mal que não se fez, se somos punidos é porque fizemos o mal. Se não fizemos o mal nesta vida, nós o fizemos em outra. Esta é uma alternativa que é impossível escapar e na qual a lógica diz de que lado está a justiça de Deus. Quer dizer, nós temos que chegar a essa inferência, não há outra a chegar, desde que você entenda e não tenha dúvidas de que Deus é sempre justo e que Ele jamais permitiria que você passasse por certas coisas se não houvesse ali uma justiça operando sobre você. Portanto, o homem nem sempre é punido ou completamente punido na sua existência presente, mas jamais escapa às consequências de suas faltas. A prosperidade daquele que é mau é apenas momentânea. E se ele não sofrer hoje as consequências dos males cometidos, sofrerá amanhã. Porquanto aquele que sofre está resgatando os erros do seu passado. A desgraça, que à primeira vista parece imerecida, tem, pois, a sua razão de ser. E aquele que sofre sempre pode dizer: perdoa-me, Senhor, porque pequei. Então, é importante que a gente não tenha dúvidas acerca da bondade de Deus e da justiça de Deus, da perfeição da justiça de Deus. E, lógico, se você chega a essa conclusão e não tem dúvidas acerca disso, você só pode constatar que você pecou, errou, e por isso você pede perdão a Deus para que Ele, então, amenize ou te fortaleça para você ultrapassar aquelas provas. Então é importante, né, a gente entender que quando nós, como ele diz aqui, né, se estamos passando por alguma dificuldade, é porque, na verdade, nós erramos. Isso é importante a gente constatar. Ao invés de a gente ficar com aquele questionamento, por que eu? E por que isso foi acontecer justo comigo? Não, é entender que Deus é perfeito e na sua perfeição Ele é justo e bondoso. Então, se você está passando por aquilo, até mesmo, talvez você devesse passar por coisa até mais difícil. Mas em sua misericórdia, em sua bondade, Ele ameniza. Ameniza e você passa, então, de uma forma mais, menos intensa. Né? Ele segue: tanto os sofrimentos devidos a causas anteriores, como os resultados das faltas atuais, são muitas vezes a consequência natural da falta cometida. Ou seja,
por uma justiça distributiva, rigorosa. O homem sofre o que fez os outros sofrerem. Se foi duro e desumano, poderá a seu turno ser tratado desumana e duramente. Se foi orgulhoso, poderá nascer em condições humilhantes. Se foi avaro, egoísta ou fez mau uso da sua fortuna, poderá ser privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer com seus filhos, e etc. Bom, então, é importante também que a gente perceba que essa justiça, ela é uma justiça, como ele diz aqui, é distributiva e é rigorosa. E é justamente você vai passar por aquilo que você fez outros passarem. No caso aqui, nas causas anteriores, em vidas pregressas. Agora, aquele então que sofre muito pode constatar que sofre muito porque errou muito, né? E ele deve então agradecer a Deus a oportunidade que está tendo de passar por certas coisas de maneira que ele vai aprender, ele vai crescer naquelas situações e vai com certeza não mais infligir aos outros aquilo que ele fez no passado. E que agora ele está recebendo e sentindo na pele como é ruim, como é difícil e como é doloroso. E podemos também constatar que aquele que passa por certas coisas, muitas vezes, se ele tem uma postura de reclamação, de queixume, com certeza ele está passando por uma expiação. Mas existe também aquele que passa por dores e sofrimentos intensos, mas que não constitui uma expiação, e sim uma prova, pedida por ele mesmo ou por ela mesma, né, para que ele cresça, para que ele progrida. Né? Então ele vai evoluir, vai progredir, e a gente vê isso quando observa que a pessoa não reclama. Quer dizer, é um pedido consciente de que aquilo vai ser difícil, doloroso, sem dúvida, porém vai ajudá-lo a crescer, a progredir espiritualmente. Então você observa. Então por isso a gente percebe que também não é necessário e muito menos correto você avaliar, né, e tirar ali uma fotografia do sofrimento humano e dizer, também, né, deve ter feito isso, aquilo, não. A gente pode até fazer essa avaliação para nós mesmos, né, olha, não sei, talvez, se eu passo por essa situação, quem sabe, né, usei minha inteligência de forma inadequada, enfim, e várias outras questões, mas você não pode fazer uma avaliação dessa do sofrimento alheio. Por quê? Porque, como nós falamos aqui, ele pode não estar passando por uma expiação, e sim por uma prova que ele pediu para passar. Então, vamos cometer em vários erros, né? Vamos errar porque estamos avaliando, julgando o próximo, vamos errar porque, com certeza, nada daquilo que a gente achou tinha acontecido com a pessoa. Muito pelo contrário, a pessoa está passando ali por uma prova que ela mesma pediu para progredir, além de não ser caridoso, né? Então, com certeza vamos observando, né, dentro dessa visão, dessa postura que Kardec nos apresenta, o como é importante a gente ter esse conhecimento de vidas pregressas e de que existem causas anteriores das aflições. E ele diz, assim, pela pluralidade das existências e pela destinação da Terra como mundo expiratório, explicam-se anomalias que a divisão da felicidade e da infelicidade apresenta entre os bons e os maus aqui em nosso planeta. Essas anomalias só existem na aparência, porque são consideradas apenas sob o ponto de vista da vida presente. Porém, se nos elevarmos pelo pensamento de um modo a abranger uma série de existências, veremos que a cada um é dado o que merece, sem prejuízo do que lhe cabe no mundo dos espíritos, e que a justiça de Deus
nunca é interrompida. Né? Muitas vezes a gente fala, né, diante de certas injustiças, até mesmo em relação a crimes, que a gente diz, meu Deus, que absurdo, sabe? Eu tinha que ver essa criatura pagar aqui, né? Mas não, a justiça divina não é interrompida. Está aqui bem claro, Kardec atesta isso. E nós só passamos pelaquilo que merecemos, por aquilo que nós, na realidade, ou porque pedimos para passar e progredir, ou porque de fato estamos expiando algo que fizemos de forma equivocada no passado. O homem jamais deve perder de vista que está em um mundo inferior, onde é mantido pelas suas imperfeições. A cada infortúnio, ele deve dizer a si mesmo que se pertencesse a um mundo mais avançado, isso não lhe aconteceria, e que só depende dele mesmo não voltar à Terra, trabalhando pelo seu aperfeiçoamento. Então, olha que coisa interessante, como Kardec, através do raciocínio, da lógica, como ele nos leva, né, de forma indutiva e dedutiva também, a percebermos a justiça e a bondade de Deus. Então isso é muito importante, porque nós não somos compelidos a acreditar em algo que nos é imposto. Olha, Deus é bom, Deus é justo, você tem que entender isso. E pronto. Não. Ele vai nos mostrando e fazendo com que a gente raciocine, e através da sua lógica, ele nos traz raciocínios que nos mostram, né, que Deus não só é justo, não interrompendo o seu processo de justiça, quer dizer, aquele que errou vai ter que ser responsabilizado pelo erro que cometeu, mas também porque nós seremos justiçados, caso alguém tenha nos prejudicado. E o mesmo acontece em relação de nós para com os outros, né? Nós teremos que passar pelo crivo da justiça para merecermos depois a misericórdia e o perdão. E ele segue aqui: as tribulações da vida podem ser impostas a espíritos endurecidos ou muito ignorantes, para fazerem uma escolha com conhecimento de causa, mas essas tribulações são livremente colhidas e aceitas por espíritos arrependidos que desejam reparar o mal que fizeram e se exercitarem em proceder melhor. Esse é o caso daquele que, tendo feito mal à sua tarefa, pede para recomeçá-la, a fim de não perder o benefício do seu trabalho. Quer dizer, não só você não perde o conteúdo, né, pedagógico, porque você retoma esse conteúdo pedagógico em outra existência, do ponto que você parou, como aquele que sofreu pelo teu erro também será justiçado. Não tem a interrupção, não acontece. A gente que pensa que houve ali uma interrupção. E ele segue: portanto, essas tribulações são ao mesmo tempo expiações que castigam pelo passado e provas que preparam para o futuro. Rendamos graças a Deus que, em sua bondade, concede ao homem a faculdade de poder reparar seus erros e não o condena de forma irremediável na primeira falta cometida. Então, é sempre um processo pedagógico misericordioso que nos dá a condição não só de reparar os erros, mas, sobretudo, os de aprender com esses erros e, logicamente, não errar mais. E aqueles que sofreram as consequências dos nossos erros, lógicos que são justiçados, né? E não se sentem mais, não se sentirão, quando voltarem à erradicidade, não se sentirão mais injustiçados. Bom, nós temos ainda 2 itens que não dá tempo de terminarmos, é muito grande esse tema. Vamos ficando por aqui, desejando a todos uma ótima noite e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus,
dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.